Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Biologia da Conservação, que é oferecido de forma totalmente gratuita para vocês. Vamos dar continuidade à aula passada. Na aula passada a gente começou a falar do primeiro fator de ameaça à biodiversidade. Que primeiro fator é esse? O primeiro fator que ameaça a biodiversidade, que é a questão de concurso, é a perda e a fragmentação de habitat. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai entrar um pouco mais, explicar o que é isso, quais são os seus efeitos, quais são as suas consequências. A gente vai também falar um pouco de matriz e permeabilidade da matriz, que é a continuidade direta, da aula passada. A gente vai falar também aqui de stepstones, vários conceitos de ecologia que estão dentro desse primeiro fator de perda de biodiversidade. Então, presta muita atenção, isso é questão de concurso, então é importante que você tire todas as suas dúvidas. Não fique com dúvida, porque se cair num concurso, você vai saber responder isso de forma bem tranquila, ok? Então vamos começar a aula de hoje. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou utilizar nessa aula a mesma figura da aula anterior, mas vou chamar atenção só para a letra C. Por que a letra C? Nessa letra C, como eu expliquei na aula anterior, aqui se configurou a fragmentação do habitat. Uma vez que eu tinha uma floresta contínua, eu tenho uma área desmatada representada em cinza e uma outra parte, uma outra área isolada da floresta contínua, que é o meu fragmento, ok? Essa área cinza, a área desmatada, ela passa a ser chamada de matriz. E dependendo do tipo de matriz, ela pode ou não permitir o deslocamento da fauna entre o fragmento e a área de floresta contínua. Nossa, não entendi nada. Tá confuso. Calma, você vai entender já já. Eu agora estou apresentando para vocês a definição de matriz. Matriz é uma área heterogênea contendo uma variedade de unidades de não habitat que apresentam condições mais ou menos favoráveis às espécies do habitat estudado, ou ainda, unidade da paisagem funcionalmente ou, em geral, espacialmente dominante. Pessoal, quando a gente fala de matriz, a gente tem que levar em conta a biologia e as exigências de habitat do animal, ou seja, levar em conta a capacidade do animal de perceber diferenças na matriz. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil ainda para vocês entenderem isso aqui. Um animal terrestre que permanece no fragmento durante o processo de desmatamento, enfim, e que não tolera um ambiente sem cobertura florestal, ele dificilmente vai se deslocar entre o fragmento e a floresta contínua. Porque para ele, esse ambiente de matriz não está de acordo com as suas exigências de habitat. Outros, inclusive, não toleram essa falta de cobertura vegetal simplesmente porque para eles, essas áreas desmatadas, a área de matriz, poderiam deixá-los mais expostos à predação. Tá vendo como é que já tá ficando mais claro? A gente já tá vendo alguns problemas oriundos da fragmentação. Sendo assim, a facilidade em que a matriz é transposta pelos organismos determina o que chamamos de permeabilidade da matriz. Ou seja, se eu tenho um ambiente de matriz, por exemplo, de campo, de um capim com uma braquiária, e eu sou um pequeno roedor, talvez nesse campo, essa braquiária seja suficiente para que eu atravesse do fragmento para a floresta. Porque eu estaria ali protegido, entre aspas, ninguém está me vendo, a braquiária, o tamanho lá do capim é suficiente para esconder. Mas para outros animais de maior porte, talvez não seja suficiente. Então isso já se torna um fator limitante
E aí essa matriz para esse animal de maior porte já não é tão permeável. Já para um animal de menor porte, consegue transpor, né, se deslocar pela matriz de forma mais fácil, que para ele está ali escondido, não está tão exposto à predação, enfim. Então, tá entendendo o conceito de permeabilidade da matriz? Esse é o conceito. Vai depender de como o organismo ele tem a facilidade ou não de se transportar do fragmento para a área de floresta contínua. Além da matriz, um outro fator que limita o deslocamento é a distância entre o fragmento e a floresta contínua. Mesmo que a matriz seja mais permeável para um determinado organismo, se essa distância for muito longa, o animal acaba desistindo. O animal pode não conseguir achar mesmo o fragmento. Então não é só a composição da matriz, mas também a distância. E olha, até mesmo para aves isso se torna um problema. Elas podem ser afetadas pela fragmentação do habitat pelos mesmos motivos dos animais terrestres. Ou seja, distância entre os fragmentos. A gente acha que uma ave vai conseguir voar muito distante. Depende, tem espécies que cansam muito. Voam um pouco e logo se cansam, então elas precisam de puleiros. E algumas espécies também precisam de cobertura vegetal para não ficar de forma demasiada expostas a predadores. A fragmentação de habitat é também um problema para as aves. É errado a gente achar que é só para animais terrestres, não, também para as aves. Quando a gente fala de fragmentação, a gente tem que entender que um fragmento ele torna-se para um animal o que a gente chama de ilha, uma vez que essa matriz circundante pode ser um fator decisivo para isolar ou não um indivíduo ou até mesmo populações da área de mata contínua. A longo prazo, tanto animais quanto plantas, eles podem ser afetados pelo isolamento derivado da fragmentação. Por exemplo, plantas em fragmentos podem sentir a ausência de seus polinizadores e dispersores de suas sementes, enquanto que animais eles podem sofrer com endogamia, escassez de alimento, divisão de sua população em subpopulações, etc. Vou fazer outra aula mais à frente falando de subpopulações e metapopulações. É algo também que sempre gera dúvida no pessoal da biologia, sempre gera dúvida sobre esse assunto. Eu vou fazer uma aula só disso depois, de subpopulações e metapopulações, explicando direitinho para vocês. Já que a gente está falando de que um fragmento se torna para um animal, para uma planta, uma ilha, eu não poderia deixar de falar aqui nessa aula sobre a teoria da biogeografia de ilhas. Com certeza você já deve ter ouvido falar disso, que foi o referencial, né, o principal referencial teórico para o ramo da biologia da conservação que se debruça sobre os problemas da fragmentação de habitat. A grande diferença é que os autores eles conduziram os estudos literalmente em ilhas. E, em resumo, o estudo levou em conta, primeiro, a oscilação entre a extinção e a imigração, isso de acordo com a quantidade de espécies que uma ilha poderia suportar conforme o seu tamanho, a distância dela para o continente e dela para as outras ilhas. Trocando em miúdos, pessoal, o que a teoria queria era explicar padrões de presença e ausência de espécies em ilhas. A figura que vocês estão vendo agora exemplifica diversos tipos de perda de floresta contínua através do desmatamento que poderá gerar o encolhimento da área total ou a fragmentação. Então a gente tem aqui, na figura A, floresta contínua. Na figura B e C, a gente tem um encolhimento da área de floresta contínua representada pela cor cinza. Seria a matriz. Em D e E, nós temos a fragmentação do habitat, muito comum no Brasil através da implementação de estradas ou ferrovias. Em F, nós temos a fragmentação típica, seja por implementação de áreas agrícolas ou pastagem ou simples desmatamento para a construção civil. Percebe-se que nós temos em F uma área ainda
contínua de mata contínua, uma área maior em verde. Nós temos diversos quadradinhos menores que são os fragmentos e ali em cinza a nossa matriz. Agora que a gente já definiu matriz e permeabilidade da matriz, eu vou falar um pouco de conectividade e corredores de ligação. Para explicar para vocês conectividade e corredor de ligação, vou utilizar a mesma figura do exemplo anterior. Vamos pegar agora como exemplo só as letras D, E e F. Observando essas 3 letras, a gente tem que considerar a distância entre os fragmentos e também considerar a conectividade entre esses fragmentos. Vou colocar agora aqui para vocês a definição de conectividade, que é a capacidade de uma paisagem facilitar ou impedir o movimento dos organismos. Na descrição do vídeo você vai ter também um arquivo para você baixar que tem todas essas definições para vocês que estão aqui nas aulas, vocês vão ter ali disponível nesse arquivo. Depois é só baixar para vocês. Então todos esses quadrinhos cinzas que eu sempre coloco nas aulas vocês vão ter disponíveis para vocês baixarem e terem para vocês consultarem a hora que vocês quiserem. Uma vez que a gente já definiu o conceito de matriz, definimos permeabilidade da matriz e o que é conectividade, é mais fácil agora a gente entender que a persistência de um organismo em um ambiente fragmentado é afetada diretamente pela tolerância do organismo à matriz. Muito importante, pessoal, quando a passagem de organismos de uma espécie pela matriz é impossível, o que temos são populações relictuais nos fragmentos onde a espécie não se extinguiu. E o que é uma população relictual? População relictual são espécies da fauna ou flora encontrada em habitats isolados, ou seja, fragmentos que anteriormente eram amplamente distribuídas. Trocando em miúdos, não existe passagem e, consequentemente, contato entre fragmentos isolando a população. Essas populações isoladas, onde a passagem é impossível, transforma essa população em uma população relictual. Não vá confundir população relictual com metapopulação, pelo amor de Deus. População relictual é uma coisa e metapopulação é outra. Nós vamos fazer a aula de metapopulação mais para frente. Por isso é importante que você se inscreva no canal, porque assim que essa aula for postada você vai ser avisado. Se não se inscreveu, se inscreve aí. É só apertar o botãozinho que está aí no canto. Você se inscreve no canal e aí você vai ser avisado. Ok? Vamos dar continuidade. Uma vez que eu tenho o meu ambiente natural de floresta contínua, de mata contínua, enfim, totalmente fragmentado, como a gente pode estar vendo na figura desse slide, uma estratégia que é muito utilizada para facilitar a movimentação dos organismos em paisagens fragmentadas é a criação de corredores de ligação. Os corredores, eles objetivam principalmente facilitar fluxos hídricos e biológicos na paisagem. Definimos o que é paisagem na aula anterior, por isso que é importante você assistir primeiro a aula anterior. Se você veio para cá, caiu de paraquedas aqui nessa aula, talvez você fique um pouco sem entender alguns conceitos. Vai lá, assiste a aula, depois você volta para cá e você já vai ter uma ideia melhor, um entendimento melhor dessa aula. Então, continuando, a ideia do corredor é também reduzir os riscos de extinção local e favorecer recolonização. Dessa forma, pessoal, aumenta a sobrevivência dessas populações isoladas. Em resumo, pessoal, a fragmentação gera diminuição do habitat e, consequentemente, extinção de espécies animais e vegetais, quando a área do fragmento fica menor que a área mínima necessária para a sobrevivência dos mesmos. Isso é importante destacar. Perda de diversidade genética ocasionada pelo isolamento. Gera também
a redução da heterogeneidade do habitat, ou seja, um fragmento, geralmente com o tempo, ele passa a ter as mesmas espécies. Aí fica mais fácil a gente entender. Imagina planta, não imagina animal não, imagina uma planta. Você entra num fragmento, você pode encontrar uma única espécie de planta, uma única espécie vegetal. Diferente quando você entra numa mata contínua, que você tem diversas espécies vegetais, diversas espécies arbóreas. E aí você entra num fragmento de mata e você tem uma única espécie, porque é aquela espécie que se adaptou, que ela conseguiu permanecer, superou aqueles fatores, talvez para ela a fragmentação não tenha sido um problema, ela conseguiu persistir ali a longo prazo. Ou, até mesmo, pode ser os últimos indivíduos daquela população. Gera ainda uma área de efeito de borda maior, a gente vai falar ainda nessa aula aqui sobre efeito de borda, maior intensidade das competições inter e intraespecíficas, isso devido à escassez de recursos, aumento do número de extinções secundárias, entre outros fatores. Para a gente entender isso ainda melhor, espécies que são mais vulneráveis são as que menos suportam e usam habitats modificados. Lembrando que os organismos reagem de formas diferentes à fragmentação conforme sua tolerância à matriz. Vou dar outros exemplos aqui de fatores oriundos da fragmentação. Divisão de populações em subpopulações, que dependendo dos diversos fatores que vimos anteriormente, poderá transformar essas subpopulações em metapopulações. Vamos falar de metapopulações, já disse várias vezes, mas não vai ser nessa aula. Vou falar agora para vocês de stepstones. O que é isso? Com certeza você já deve ter reparado, por exemplo, num campo de pastagem, em arbustos e arbóreas de pequeno porte, onde geralmente o gado ele utiliza para se refugiar do sol intenso. Então lá no meio do nada, aquele campo só de pastagem, só de grama, você vê uma árvore, uma arbórea de grande ou médio ou pequeno porte e um monte de boizinho embaixo. Aí um pouquinho mais longe você vê mais uma moitinha e mais um montinho de boi. Isso é um exemplo só para facilitar o entendimento para vocês. Geralmente esses pequenos arbustos, pequenas árvores que podem ser comparados a ilhas, são compostos por espécies pioneiras de crescimento rápido. No entanto, a presença dessas pequenas ilhas favorece a regeneração, fornecendo condições mais adequadas para a germinação de sementes, geralmente dispersas por aves que utilizam essas pequenas ilhas como poleiros. Essas pequenas áreas de habitat dispersas pela matriz, as moitinhas, lembra das moitinhas que funcionam como ilhas, que funcionam como pontos de ligação ou trampolins ecológicos, são chamados de stepstones. A figura que vocês estão vendo agora é um exemplo esquemático de stepstones. Então eu tenho do fragmento A até o fragmento B pequenas ilhas, pequenas moitas, pequenos arbustos que são utilizados pela fauna para cruzar a matriz e chegar de um fragmento a outro. Essas pequenas ilhas são pontos de ligações ou trampolins ecológicos. Agora a gente vai falar de efeito de borda. Afinal, o que se define como borda de um fragmento? Tecnicamente, pessoal, a gente pode definir como as diferenças bióticas e abióticas entre a borda de um fragmento e seu interior. Ok? Isso é o que tecnicamente se define como borda de um fragmento. O interessante dessa questão do efeito de borda é que ele provoca alterações diretas tanto no macro, que é o todo ou parte, e no microambiente, que são as condições em torno de um organismo individual. Eu vou mostrar para vocês agora de forma mais simples e até através de exemplos quais seriam algumas dessas diferenças. Primeiro, as plantas de borda elas sofrem mais com a dessecação causada pelo vento e aquecimento do solo. Da mesma forma,
As árvores da borda têm maior chance de tombarem ou terem ramos quebrados pelos ventos fortes. E ainda, bordas de fragmento sofrem com maior incidência de luz e temperaturas mais elevadas e assim, aos poucos, plantas ombrófilas vão dando lugar às plantas heliófitas. Sem sombra de dúvida, você já deve ter percebido em um fragmento que a borda desse fragmento geralmente ele é recoberto por trepadeiras, que são plantas que são adaptadas à alta insolação. Esse é um efeito direto da maior incidência de luz na borda do fragmento. Tá, e qual seria então o malefício dessas plantas, das trepadeiras, para o fragmento? Você já parou para pensar que essas trepadeiras podem chegar até a copa das árvores? Dessa forma, configurando um denso emaranhado de vegetação? Ok, da mesma forma que ela faz esse emaranhado e pode chegar até a copa, ela também poderia estar atuando ali como uma barreira e dessa forma amenizar os efeitos devastadores dos ventos fortes, não poderia? Sim, poderiam. De certa forma, existe realmente esse benefício, diminuir a força dos ventos. Porém, frequentemente, o peso dessas trepadeiras quebram os galhos ou até mesmo derrubam as árvores ao chão. Outro ponto negativo é levar a planta à morte quando ela bloqueia lentamente a realização da fotossíntese conforme a trepadeira vai crescendo. E aí vai cobrindo toda a copa da árvore. Tanto o tombamento da árvore pelo excesso de peso das trepadeiras, quanto a morte devido à impossibilidade de realizar a fotossíntese, contribui para aumentar cada vez mais o tamanho da borda e diminuir o interior do fragmento. Outro ponto importante que eu não poderia deixar de falar nessa aula é que plantas que ocupam a borda do fragmento também podem estar mais sujeitas a ataques de herbívoros. Quando a gente fala de efeito de borda, a gente tem que entender que o formato do fragmento, ou seja, a relação entre o perímetro e a área, deve ser considerado nos estudos que estão avaliando os efeitos de borda. Ou seja, pessoal, quanto maior for a fragmentação de um habitat, maior será o efeito de borda, e suas consequências poderão atingir até mais de 400 metros para o interior do fragmento. O efeito de borda pode contribuir significativamente para a extinção de organismos no fragmento. Organismos que não toleram ou não são sensíveis a qualquer uma das principais consequências do efeito que a gente viu aqui, mas eu vou lembrar para vocês que seria alteração da luz, temperatura, ventos e umidade, serão eliminados do fragmento caso não consigam se adaptar à nova realidade do habitat. Bordas de fragmentos florestais também são consideradas áreas armadilhas. Por quê? Tanto animais quanto plantas estão mais expostas aos seus inimigos naturais. Plantas são mais atacadas por herbívoros e animais ficam mais expostos aos predadores. Uma grave consequência dos efeitos sofridos na borda de um fragmento é o aumento contínuo da borda em direção ao interior do fragmento, como a gente pode ver na figura a seguir. Essa figura esquemática ela mostra pra gente que o efeito de borda não para. Então, o que dá para entender é que com o passar do tempo, tudo vai se tornar uma grande borda. Por quê? O efeito ele vai adentrando ao fragmento, consequentemente, todo o fragmento vai sofrer com o efeito de borda. E se todo o fragmento está sofrendo com o efeito de borda, é que não tem mais interior e temos uma grande borda. Ok, pessoal? Pessoal, o que eu queria passar para vocês nessa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido todos os conceitos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre espécies exóticas invasoras, que é o segundo fator de perda de biodiversidade. Se inscreva no canal, que é para quando o outro vídeo estiver disponível você ser avisado, e também curte aí para ajudar na divulgação. Pessoal, espero vocês na próxima aula, segundo fator de perda de biodiversidade global. Não percam, isso é questão de prova. Não vá ficar de fora, não vá dar mole. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu estou recebendo muitos e-mails, a galera gostando,
pedindo sugestões para aula, pedindo outros temas. Eu vou trazer outros temas aqui, mas primeiro eu tenho que terminar esse curso de Biologia da Conservação. Depois eu vou trazer sim muito mais novidade, muito mais coisa legal aqui no canal, tudo de forma gratuita. Se você quiser participar dos nossos cursos presenciais, tem aí também na descrição do vídeo o link do nosso site, onde tem aqui os cursos presenciais. Esses são pagos, mas esses aqui a gente oferece de forma totalmente gratuita para você, como uma forma de apoio, como uma forma de material para pesquisa, para você consultar a hora que você quiser. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, espero vocês na próxima aula.